Olá pessoal, vamos continuar o nosso blog. Na primeira parte a gente viu um pouco sobre criação de models, migrations, um pouco sobre relacionamento entre tabelas. A gente usou bastante o Tinker para poder testar os relacionamentos, estava tudo funcionando. Vamos continuar e para isso eu criei uma nova tabela de autores para os nossos posts. E aí eu fiz outro relacionamento 1 para N, né? Que um autor pode escrever vários posts. O resto eu não mudei nada. O relacionamento entre posts e comments continua da mesma forma. A única coisa que mudou é que eu coloquei uma nova tabela chamada Authors. E nos posts eu coloquei o ID do autor para poder estabelecer o nosso relacionamento 1 para N. Vamos começar então. Para começar, a gente vai criar um novo model, como a gente já fez na primeira parte, só que dessa vez a gente vai criar apenas um para os autores. Vamos lá. Então aqui no nosso projeto, na pasta do nosso projeto, eu vou rodar o PHP Artisan make model author e já vou pedir para ele criar o arquivo de migration para mim. Ele informou que criou esse arquivo para mim. Agora vamos lá para o código. Deixa eu fechar os arquivos aqui. Vamos abrir a migration que ele abriu agora, que ele criou agora. Eu create authors. Não achou por aqui, mas vamos assim. Tá no database, migrations, users, passwords, post comments, essa aqui. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira parte, tá? Então vamos colocar os campos aqui. São name e e-mail, o ID ele já colocou. Aqui o nome do autor. Opa. É o e-mail agora, né? Opa. String e-mail. Ver se tem mais alguma coisa. Tem a bio do autor. Uma breve descrição do autor. Para fazer essa bio, o cara não é obrigado a colocar isso, tá? Vou colocar como text também. Bio. E ele vai poder deixar nulo. Eu fiz isso só para mostrar para vocês como que a gente diz que um campo pode ser nulo. Quando a gente cria um campo normal assim, sem especificar nada, ele cria como not null lá no banco de dados. Se a gente quiser que ele possa ter valor nulo, a gente cria aqui com o null label, tá? Vamos salvar o arquivo. E agora a gente tem que colocar o ID do autor na tabela de posts. Para fazer isso, a gente vai ter que criar uma nova migration. Criar uma nova migration, aliás. Então vamos lá. É PHP Artisan. Nós já temos a tabela posts, a gente tem que adicionar um campo para ela. Para fazer isso, a gente faz uma nova migration. Eu vou dar esse nome aqui, add author ID, para adicionar o author ID to posts. Esse nome pode ser qualquer nome, eu coloco o nome assim para poder me lembrar facilmente depois.
E aí eu informo para ele que a tabela que eu estou manipulando agora é a tabela posts. Vamos rodar isso aqui. Ele criou o nosso arquivo. Vamos lá, abrir. Aqui está ele. Aqui é o seguinte, ele não trouxe nada para nós. Aqui no método app, eu tenho que adicionar o ID do autor e informar que ele é uma chave estrangeira. Vamos fazer isso agora. Então table é um inteiro, né? Integer autor ID e ele não tem sinal, unsigned. E agora nós vamos colocar a nossa chave estrangeira aqui. Table foreign. Olha, eu escrevendo errado. E o nome dessa chave estrangeira coloco como autor ID. Ela referencia referências, o campo ID na tabela authors. E agora, toda migration que a gente cria, ele tem os métodos up e down. No método up, como eu falei no outro vídeo, ele tenta adicionar esse campo na tabela. Se não der certo, ele vem para o método down. E o que a gente faz no método down? A gente tem que excluir essa coluna. Se der algum erro, alguma coisa que impeça. Então a gente coloca aqui table. Drop column author ID. Sim. Fechou a migration. Agora nós vamos rodar essa migration e provavelmente ela vai dar um erro, que nós vamos ver agora. Como nós já temos dados lá no banco de dados, ele vai tentar colocar o autor ID na tabela posts e provavelmente ele vai dar um erro, porque já tem dados lá e isso não pode ser nulo e os dados que estão lá estão sem esse dado, então provavelmente vai dar erro. Vamos ver. Migrate. Isso. Olha lá. Eu violei a chave estrangeira. Não tem como deixar os dados que estão lá sem essa chave. Eu tenho algumas opções. Ou eu vou lá no banco e desativo as chaves, ou eu resolvo por aqui mesmo. Como nós estamos em desenvolvimento ainda, não tem problema nenhum. Então eu posso dar o refresh. PHP Artisan Migrate Refresh. Ele volta tudo e migra tudo de novo. E aí se a gente for aqui no MySQL, a gente vai poder ver. Acho que ele já está usando o banco. Mas vamos ver. Show Tables. Temos aqui a tabela Authors. Vamos ver se a tabela Posts está com a nossa chave. Author ID. Aqui ó, o último campo, né, que ele inseriu agora. E é uma chave estrangeira. Então deu tudo certo. Vamos dar um desk na tabela de autores também, vai. Já que estamos aqui, vamos ver tudo. Nome, e-mail, bio. Pode ser nulo? Sim. Então, até aqui estamos indo bem, né? Então vamos lá. Rodamos as migrations. Agora eu preciso adicionar os relacionamentos entre a tabela authors e a tabela posts. Isso, como a gente viu no outro vídeo, a gente faz nos models. Deixa eu voltar lá para o código. Os models estão na pasta app. Teve um momento no outro vídeo que eu falei app/http, mas está errado. É app/ já o nome do model.
Então vamos lá, vamos pegar os autors primeiro. Eu não me acertei ainda muito bem com essa busca. Eu vou pegar aqui, ó. app/author PHP, pronto. Eu gosto muito do Vim, eu estou aprendendo a usar e eu procuro usar ele sempre, porque quanto mais a gente usa, mais a gente aprende, sabe? É muito bacana. Então aqui nós temos os autores e nós sabemos que um autor pode escrever muitos posts, né? Então a gente já sabe, vamos lá. Public function. Vamos criar o método aqui posts para esse cara poder escrever vários posts. E vamos lá, ele retorna return this has many, né? Has many. O nosso namespace cap. Dá para mudar o namespace se quiser também, mas eu não fiz isso. Post. Isso aqui já é o suficiente para dizer que um autor pode ter muitos posts. E aí nós criamos outro método porque ele vai ter mais um relacionamento. Ele vai ter um relacionamento com os comentários. E isso eu vou querer mostrar para vocês no Tinker depois. Que nós vamos conseguir acessar os comentários diretamente. Não sei se vai ter muita utilidade isso. No sistema de verdade tem utilidade, eu vou querer mostrar para vocês. Então eu já vou colocar esse relacionamento agora. Public function autor. Aliás, comments. Porque um autor pode ter muitos comentários feitos em posts que ele escreveu. Como eu disse, pode não ter muita utilidade para o nosso caso aqui, mas eu estou fazendo para demonstrar uma das características do framework, que é atravessar um model para acessar outro, que daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas é assim, um post pode ter muitos comentários, e esse post tem um autor. Então, esse autor pode ter recebido muitos comentários através dos seus posts. Então é só uma forma da gente saber quantas pessoas comentaram em posts daquele autor. Então vamos lá. O método comments, e a gente retorna que esse autor ele tem muitos comentários, já sabemos que é o has many, só que como ele não tem um relacionamento no banco de dados, vocês repararam que no nosso modelo do banco de dados aqui, nós não temos nenhum relacionamento específico entre os autores e os comentários. Nós temos que passar pelo post para chegar aos comentários. E para isso ficar mais prático, a gente usa esse has many through. Aí aqui a gente coloca que ele tem muitos namespace, né? Comment através da tabela post, através do model post, aliás. Vamos conferir. Um autor tem muitos comentários através de um post. Reparem que a ordem das coisas que a gente coloca é um pouco sugestiva, né? A classe é autor. Então, um autor tem muitos comentários através do true do post. Certo? Deixa eu salvar isso aqui. Agora nós temos que alterar o model do post para colocar o relacionamento com o autor, que é o que faltou. Aqui nós colocamos que o post tem muitos comentários, né? A gente precisa colocar que ele possui um autor. Então, um post possui um autor. Ele vai retornar que o post pertence
a o namespace aqui a um autor. Com isso a gente já terminou os nossos relacionamentos. Agora nos resta saber se isso está funcionando, se de repente eu errei alguma coisa na hora de codar. Vamos lá para o nosso terminal. Vou acessar o Tinker para a gente poder fazer mais uns testes. Só que aqui, infelizmente, eu vou cadastrar tudo na mão de novo. Post é igual new post. Post title. Novo post. Post content. Vai ser igual conteúdo do post. Deixa eu ver se tem mais alguma tabela. Post teria o autor ID se eu já tivesse um autor, né? Então vamos criar o autor. Isso aqui com as factories que a gente vai ver no próximo vídeo vai ficar muito mais fácil, tá? Autor é igual a new autor. Autor name Leandro. Autor e-mail autor e-mail leandroramos@usp.br. Bio eu vou deixar em branco porque ele pode ser nulo e eu vou dar o save nesse autor. Save. Salvamos o autor. Agora o nosso post que já tinha conteúdo, que já tinha o título, o title, a gente só coloca o autor ID agora. Vamos conferir se o autor tá lá, né? Autor. All. Temos um autor. Vamos conferir aqui. Select asterisco from authors. Temos lá o nosso autor. Beleza. Temos um autor. A gente pode colocar aqui o post autor ID é igual a 1. E vamos salvar o nosso post. Salvamos o nosso post. Conferir direto aqui. Posts. Temos lá o nosso post. Tá? Então agora vamos fazer um comentário naquele post. Comment igual a new comment. Comment. Autor e-mail. Não sei se foi muito bom eu ter colocado o nome dessa coluna de autor e-mail, porque pode ser que às vezes confunda com o autor da tabela autores, né? Mas vamos continuar assim por enquanto. eu comment content. Esse post me ajudou bastante. Tem mais alguma? O post ID. Temos aqui que o post ID é 1. Então, comment post ID igual a 1. Dessa forma já temos um cara para cada coisa. Vamos conferir se ele persistiu aqui. Pá, ele não salvou. Vejamos o porquê. Porque eu não dei o save. Se a gente não dá o save, ele costuma não salvar, né? Então vamos lá.
Agora ele tem um comentário. Podemos prosseguir. Agora eu vou colocar aqui um autor. Autor 1 vai ser igual autor first. Vou pegar o primeiro. Temos lá o autor. Agora, se o que eu fiz até agora estiver certo, se eu não tiver errado nada no código, eu consigo ver os comentários feitos para os posts desse autor. Vamos ver se rola. Então temos lá autor 1 comments. Vamos lá, esse post me ajudou muito. Qual foi o post? Acredito que assim não vai dar certo. Não deu certo. Vamos lá. Vamos fazer uma busca diferente, ó. Authors vai ser igual autor with posts. Vou misturar tudo aqui, ó. With comments get. Aqui no lugar desse get poderia ser first, poderia ser find alguma coisa. O get pega todos. Então aqui o que veio pra gente, ó? Veio um autor, um post desse autor e o comentário referente a esse post. Então aqui a gente pode pegar aqui, colocar só A. Um autor vai ser igual aqueles autores que a gente pegou. O primeiro é só um, mas se eu tivesse retornado uma coleção de vários, eu teria uma coleção, então eu não posso pegar um só sem fazer isso aqui. Temos que o autor é aquele mesmo. Temos lá o autor. É o autor que fez aquele post, que recebeu aquele comentário. A gente pega aqui o A comments first post title. Estou dando uma volta que não precisa aqui, mas só para ver que a gente pode passear pelos models. E aqui deu um erro. Porque tá. Isso. O que eu tenho com essa busca aqui, ó? Essa busca é inútil, na verdade, tá? Eu poderia pegar o título do post de uma outra forma, mas aqui eu quero dizer que aquele primeiro autor, que é o que a gente tem, que o primeiro comentário feito para aquele autor tem um post, eu quero saber o título desse post. E tá aqui. E com isso eu fechei esse segundo vídeo. A gente viu aqui então como adicionar um campo numa tabela já pronta, né, já existente. Como relacionar uma tabela com a outra depois de pronto, e como atravessar uma tabela para poder acessar os campos de uma terceira tabela através do has many through. E eu espero novamente que vocês tenham gostado desse conteúdo. E novamente, se tiver algum comentário, dúvida, pode comentar aí, pode me mandar um e-mail que vai estar na descrição. Na descrição vai estar o link pro artigo no blog, e vai estar o link para o repositório também com o projeto pronto para fazerem fork, para clonar, para só lerem o código, para fazerem o que quiserem. Ok? Muito obrigado e até mais.